Hello, here Alexandre Carvalho from BenJip Project, returning to continue show you this wonderful book, Olympische Spiele, from Kopress Verlag, a book written by Harald Lichtenberg, a great sport journalist and also photographer journalist. Aqui Alexandre Carvalho, retornando para continuar mostrando esse livro, Olympische Spiele 1968, Grenoble, Cidade do México, um livro da Kopress Verlag, da Alemanha, e um livro editado, né, escrito por Harald Lichtenberg, que além de jornalista também fazia um jornalismo de fotografia. Então, um livro com muitas fotos, excelente. Eu parei na página 190, se não me engano, onde tinha o Robert Beeman fazendo o seu salto triplo. Parei nessa página e vou continuar. I had stopped in this page and I will continue to show you this wonderful book. Here the rowing competitions, the 7 rowing competitions were won by 6 countries. Aqui as competições de remo, as 7 disputas foram vencidas por 6 países. Here the 8th competition won by West Germany, and here East German rowers, and here the East German winner of the without coxswain, and here West Germany Olympic champion in 8s. Aqui as competições de remo, as disputas na prova de 8, vencida pelo barco da Alemanha Ocidental. Aqui temos a Alemanha Ocidental, a Austrália e a Nova Zelândia. Nessa outra foto, a equipe de 400 da Alemanha Oriental conquistou a medalha de ouro. A Alemanha Oriental foi o único país com 2 medalhas de ouro nesses jogos, nas competições de remo. Remadores da Alemanha Oriental do 4 com, ganhadores da medalha de prata. E aqui a equipe do 8 com da Alemanha Ocidental, que conquistou a medalha de ouro. Here the 8th competition, the 4 without coxswain, East Germany or East Germany Olympic champion, and West Germany winner of the 8th competition. More rowing competitions here. Jan Vienes from Netherlands, winner of the single sculls competition. Here 2 rowers from Netherlands, winners of the silver medal, and here in double sculls, and here the Olympic champions in double sculls, Alexander Timoshinin and Anatoly Zas from USSR. More rowing competitions here. The pairs with coxswain, Italy won the gold medal, and Italy team here, and the East German winner of the pairs without coxswain. The name, the athletes from East German, Luke and Bott. Aqui as competições de remo, o campeão da prova do esquife individual, Jan Vienes, da Holanda. A dupla holandesa, medalhista de prata no esquife duplo. A dupla soviética, ganhadora da medalha de ouro, Timoshinin e Zas, na prova do esquife duplo. O 2 com da Itália, vencedor da prova. Aqui o 2 com da Itália, número 3. E os alemães orientais, ganhadores da disputa do 200. A Alemanha Oriental foi o único país vencedor de mais de uma competição de remo nesses Jogos Olímpicos. And here athletics competition, decathlon, Kurt Bendlin from West Germany, bronze medalist, and the great William Twomey from United States, the Olympic champion, Twomey again, and Twomey running. Besides here, the presentations of Kurt Bendlin from West Germany, winner of the bronze medal, and here the podium
of this competition. Hans-Joachim Wald from West Germany, silver medal. William Thomey, United States, and Kurt Bendlin, West Germany, bronze medalist. Aqui as competições de decathlon, o Kurt Bendlin da Alemanha Ocidental, medalhista de bronze, realizando salto em distância. William Thomey dos Estados Unidos, competindo no salto com vara em provas com dos 110 com barreiras e aqui na corrida. Ele conquistou a medalha de ouro. E o Kurt Bendlin no salto com vara e no dardo da Alemanha Ocidental, ganhador da medalha de bronze. E o pódio dessa prova, com Hans-Joachim Wald, da Alemanha Ocidental, o William Thomey, dos Estados Unidos, e o Kurt Bendlin, da Alemanha Ocidental. More competitions here, the discus throwing women's competition, Liesel Westermann, West Germany, winner of the silver medal, and here the Olympic podium. Liesel Westermann, winner of the silver medal, Lia Manoliu from Romania, winner of the gold medal, and Jolanta Kleiber from Hungary, winner of the bronze medal. And here Viktor Saneyev, winner of the triple jump competition, he set the world record, 17:39 meters. And here the Olympic podium to this event. Nelson Prudêncio from Brazil, silver medalist, Viktor Saneyev, gold medalist, and Giuseppe Gentili from Italy, winner of the bronze medal. Aqui as competições, o lançamento de disco feminino, a Liesel Westermann, da Alemanha Ocidental, ganhadora da medalha de prata. Aqui as mocinhas aqui do México, que faziam a cerimônia de premiação. E as medalhistas do lançamento do disco, a Liesel Westermann da Alemanha Ocidental, Lia Manoliu da Romênia e Jolanta Kleiber da Hungria. No salto triplo, a vitória do Viktor Saneyev da União Soviética, quebrando o recorde mundial com 17,39. E o pódio, Nelson Prudêncio, Brasil, medalha de prata, Viktor Saneyev da União Soviética, ouro, e Giuseppe Gentili da Itália, ganhador da medalha de bronze. Então, Liesel Westermann, o pódio do disco, com Westermann, Lia Manoliu e Jolanta Kleiber. Viktor Saneyev, vencendo aí a prova do salto triplo. E o pódio da prova do salto triplo, com Nelson Prudêncio, Viktor Saneyev e Giuseppe Gentili. Great result by USSR, Brazil and Italy. Grande resultado da União Soviética, do Brasil e da Itália. A prova dos 110 metros com barreira, vitória do Willie Davenport dos Estados Unidos, o Otos da Itália foi medalhista de bronze, e Hall dos Estados Unidos foi medalhista de prata. E aqui os três norte-americanos, o Coleman, aqui com o número 3 no final, 263, o Davenport e o Hall, todos eles finalistas dessa prova dos 110 metros com barreira. Here, 110 meters hurdles event, winner of the gold medal, Willie Davenport from United States, Otos from Italy, winner of the bronze medal, and USA team, winner of the gold silver medal, gold medalist Willie Davenport, e Hall, also United States, silver medalist. Texto aqui sobre vela e remo, text about rowing and sailing, weightlifting, wrestling, and more photos here. Here the walking events. Aqui os eventos de marcha. Vladimir Golubnich from USSR winning the gold medal ahead José Pedraza from Mexico, and here Pedraza and the Olympic podium. José Pedraza, silver medalist from Mexico, gold medalist Vladimir Golubnich from USSR, and bronze medalist Nikolai Smaga, also USSR. Golubnich was Olympic champion 8 years earlier. Aqui a prova de marcha, né, dos 20. Primeiro aqui o ciclismo, né, no texto do ciclismo. E nessa página aqui, a prova de marcha, a medalha de ouro, Vladimir Golubnich, da União Soviética, derrotando o José Pedraza do México. Foi uma prova muito difícil, o Golubnich errou o caminho, precisou retomar o caminho para ultrapassar o Pedraza. Pedraza do México, cumprimentando o público, e o pódio da prova. Aqui o pódio da prova,
o Pedraza, ganhador da medalha de prata, o Globnish, medalhista de ouro, e Nikolai Smaga, da União Soviética, o medalhista de bronze. More track and field competitions here. Margita Gumbel from East Germany, winner of the shot put competition, women's shot put competition. Here another East German, Renat Boy. And the high jump competition for men's, gold medal to Richard Fosbury from United States, and doing his Fosbury flop, jumping from back position. Aqui a competição de atletismo feminino, a Margita Gummel, da Alemanha Oriental, vencedora no arremesso de peso, grande resultado da Margita Gummel, da Alemanha Oriental. A Renate Boy, também alemã oriental. E aqui no salto em altura, o Richard Fosbury, realizando o Fosbury Flop, o salto de costas que ele criou no salto em altura. More athletics competition here. United States relay team, winner of the gold medal in 400 relay competition. Gold medal, Wyomia Tiles, Mildred Netter, Margaret Bales, and Barbara Ferrell. The United States crossing the finish line ahead Cuba, and USSR is not on the photo. And here the Olympic champion shot put competition, men's shot put competition, Rand Matson from United States. Aqui a equipe norte-americana, vencedora do revezamento, 4 por 100 metros, Wyomia Tiles, Mildred Netter, Margaret Bales e Barbara Ferrell. E os Estados Unidos aqui cruzando a linha de chegada com a Wyomia Tiles, derrotando a representante de Cuba. E a medalha de bronze ficou com a União Soviética. União Soviética que obteve a sua primeira medalha em revezamento nesses Jogos Olímpicos. Revezamento feminino. E o arremesso de peso, a vitória do Randy Matson dos Estados Unidos, continuando o domínio dos norte-americanos nesta prova. Grande resultado de Randy Matson. And more athletics competitions here. Irena Shewinska from Poland, winner of the gold medal in 200 meters event, women's event. And Jennifer Lamb and Highland Boyle and Jennifer Lamb, winner of the silver and bronze medalists in this event. And another page, Gyula Zivotsky from Hungary, winner of the gold medal in hammer throwing competition, and the favorite, Uwe Bayer from Germany, didn't classify to Olympic final. Aqui a final dos 200 metros, a vitória da Irena Shewinska, da Polônia, à frente da Shewinska, da Polônia, à frente da Highland Boyle da Austrália e da Lamy, né? Jennifer Lamy, também da Austrália, ganhadoras das medalhas de prata e de bronze nessa prova de 200 metros, deixando as norte-americanas fora do pódio. Essa outra foto, o grande Gyula Zivotsky, da Hungria, vencedor da prova do lançamento do martelo, e o favorito da prova, Uwe Bayer, da Alemanha, que não conseguiu se classificar para a final. And more photos here. And the marathon competition, the winner of the gold medal, Mamu Wold from Ethiopia. And here the runners in the beginning of the event. And here Japanese Kimihara and New Zealand Ryan. Kimihara ahead Ryan from New Zealand. And here the great Abebe Bikila, winner of the gold medal in Rome and Tokyo Olympics in marathon event. Aqui o Mamu Wold, da Etiópia, o vencedor da prova da maratona. Continuou a tradição da Etiópia, vencedora em 1964 e 1960, com Abebe Bikila. Aqui o Abebe Bikila, que participou da prova, mas participou machucado e não completou o percurso. Os maratonistas, aqui no início da prova, aqui o grande Abebe Bikila, e mais à frente o Kimihara do Japão e o Ryan da Nova Zelândia, que foram os outros medalhistas. And the next page, the great Christoph Horne from East Germany, winner of the gold medal in walking 50 kilometer event, and 400 meters gold to Lee Evans from United States, the first runner to dip 44 seconds in this event,
and the North Americans and the Ethiopian competition here on the photo. Aqui a foto da marcha de 50 km, a vitória do Christoph Hohn, da Alemanha Oriental, ganhador da prova da marcha de 50 km. A final dos 400 metros, o Lee Evans dos Estados Unidos vencendo à frente do James, né? Do Larry James, que ficou com a medalha de prata. O Lee Evans se tornou o primeiro atleta a correr os 400 metros em menos de 44 segundos, fazendo 43,86. E aqui os norte-americanos, depois dessa prova de 400 metros. And more events here. The swimming competitions. And here the 100 breaststroke event. Winner was Donald Mackenzie from United States. Here the relay 400 meter freestyle. Here Mark Spitz from United States and Walsh from United States in the exchange. And here the gold medal in 100 meters freestyle, winner of the gold medal, Michael Wenden from Australia. Aqui a competição de revezamento, a largada dos 100 metros nado de peito. O Donald Mackenzie dos Estados Unidos foi o campeão da prova. Uma passagem do revezamento 4 por 100 metros. Aqui o Mark Spitz e o Kenneth Walsh dos Estados Unidos. Os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro. E a vitória do Michael Wendell na prova dos 100 metros nado livre, surpreendendo os favoritos norte-americanos. Aqui o grande Mark Spitz, the great Mark Spitz, winner of 7 gold medals 4 years later in Munich Olympics, ganhador de 7 medalhas de ouro 4 anos depois nos Jogos de Munique. E aqui o Michael Wenden vencendo a prova dos 100 metros nado livre. Here, Michael Wenden, winner of the gold medal in 100 meters freestyle event. Here, more competitors in human swimming. Gold medal in 100 meters breaststroke. Gold medal to Jurgika Biedov from Yugoslavia. Silver medal to, I don't know, Galina Prozmenskova Stepanova from USSR. And bronze medal, Sharon Wishman from United States. And here, Jan Henne from United States, winner of the gold medal on 100 meters freestyle events. Ahead, Linda Gustafsson, also Susan Pedersen, also United States. And the Olympic podium in 400 meters relay medley competition. Gold medal to United States, silver medal to Australia, and bronze medal to West Germany. Aqui a prova dos 100 metros nado de peito, a medalha de ouro para Jurgika Biedov, da Iugoslávia. Jurgika Biedov, da Iugoslávia, venceu, conquistou a medalha de ouro, à frente da Galina Stepanova, da União Soviética, e da Sharon Wishman, dos Estados Unidos. A Wishman foi vencedora da prova de 200 metros nado de peito. A Prozmenskova foi a primeira soviética a conquistar uma medalha de ouro individual na natação. A primeira soviética campeã olímpica na natação, entre homens e mulheres. Aqui a Jan Henne, dos Estados Unidos, vencedora dos 100 metros livre, à frente da Pedersen. E o revezamento, 4 por 100 medley, prata para a Austrália, ouro para os Estados Unidos e bronze para a Alemanha Ocidental. This great podium here. More competitions, wrestling competitions, several competitors here, and German here, wrestling between a Mexican. Here the German Neff, another photo, Zapedisk and Meyer, another moment here, Chand from India and Deutsche Rost,
another moment, and the great champion Masaki Kaneko from Japan. Aqui umas fotos da competição de luta livre, foto assim, não de grandes atletas do torneio, que um alemão, o Neff, nem ganhou medalha, outros competidores, Zadeski da Polônia e Maier da Alemanha Oriental, aqui um competidor da Índia, o Chandi, contra o alemão Rost. Outra disputa, um húngaro Baiko com o Momeni do Irã. E aqui finalmente aparece um campeão, o Masaki Kaneko do Japão. O único campeão aqui nessa página, o único campeão olímpico, o único destaque das competições de luta livre nessa página. O campeão Masaki Kaneko do Japão. And in this page, three great Olympic champions. Here, Alexander Medved, winner of the gold medal in heavyweight class, ahead Duraliev from Bulgaria and the great Wilfried Dietrich from West Germany. Dietrich was Olympic champion 8 years early. Here, Boris Gurevich, the another Soviet Olympic champion in freestyle events in Mexico Olympics, winner of the gold medal, ahead Mukhbakshigid from Mongolia and Prodan Gardchev from Bulgaria, and the great Olympic champion Ahmet Aik from Turkey. He was defeated by Alexander Medved 4 years early. Bem, aqui as competições de luta livre, o Alexander Medved, da União Soviética, que venceu a competição mais pesada, à frente do Duraliev da Bulgária e do Dietrich da Alemanha. O Boris Gurevich, à frente da União Soviética, também foi o outro soviético campeão na luta livre, à frente do Jigjid da Mongólia e do Prodan Gardchev da Bulgária. E o Ahmet Aik da Turquia, vencedor da categoria meio pesada, aí que foi derrotado por Alexander Medved 4 anos antes, em 1964. Aqui há uma aproximação, né, do Medved com o Dietrich e o Duraliev. Aqui o Ahmet Aik, da Turquia, grande campeão turco. E o Boris Gurevich, lembrando que a União Soviética teve outro Boris Gurevich, campeão na luta greco-romana, em 1952. Great champions from USSR and Turkey in this page. More this competition about swimming, texto sobre natação. And here the weightlifting competitions. E aqui as competições de levantamento de peso. Aqui o levantamento de peso, deixa eu ir assim mais para claridade. Aqui as competições de levantamento de peso. O Mohamed Nassiri, do Irã, conquistando a medalha de ouro na categoria mais leve. E o Yoshinobu Miyake, também conquistando o bicampeonato no levantamento de peso, à frente do Yoshiyuki Miyake, seu irmão, e do soviético Dito Shanidze, que também conquistará a medalha de prata 4 anos depois, nos Jogos de 1972. Here, weightlifting competitions. Mohamed Nassiri, winner of the lightest class, the first Iranian to win a gold medal in weightlifting competitions, Mohamed Nassiri. And here, Yoshinobu Miyake from Japan, winning his second Olympic gold medal. His brother, Yoshiyuki Miyake, bronze medalist, and the Soviet Dito Shanidze, winner of the silver medal. Dito Shanidze will win the gold medal, the silver medal, 4 years later in Munich Olympics. Mais competições de levantamento de peso. Jalayer do Irã, Iranian Jalayer. I don't remember if he won Olympic medal or not in these Olympics. The Japanese Kimura, West German Rainer Dortzap, and the Olympic champion from USSR, Viktor Kurentsov.
Another athlete here, Louis Martin from Great Britain, injured. Rudolf Munk from West Germany, future Olympic medalist 4 years later. And heavyweight class, Leonid Jabotinsky from USSR, winner of his second Olympic gold medal. And Joseph Budub from United States, the bronze medalist. Aqui o Jalaier, do Irã, eu não me lembro se conquistou medalha. O japonês Kimura, o alemão Dwartsap, e o Viktor Kurentsov, da União Soviética, ganhador da medalha de ouro, categoria 75 quilos. Louis Martin, do Reino Unido, que acabou se machucando, foi medalhista em 1964. E o Rudolf Munk, da Alemanha, futuro medalhista nos Jogos de 1972, na categoria mais pesada. E o grande Leonid Jabotinsky, ganhador da medalha de ouro na categoria mais pesada do levantamento de peso. Ele foi campeão também nos Jogos de 1964. Here, equestrian events, 3-day events. Mauro Cecoli from Italy. I guess he was Olympic champion 4 years early. Here, another moment in 3-day events. Very difficult work by the horses. And another moment here. And Great Britain, Al Hussein, and the Great Britain team, winner of the gold medal, Jenny Bullen, a woman between the 3 men of the team. Aqui as competições de hipismo, a prova dos 3 dias, que é uma prova dura, difícil. Mauro Cecoli, da Itália, competindo, ele que, se não me engano, foi campeão em 1964 desse evento. O cavalo é uma prova onde os cavalos sofrem muito com essas provas, principalmente do cross country. E aqui o Al Hussein, do Reino Unido, competindo. E aqui o Reino Unido conquistando, o Al Hussein aqui e ele aqui, conquistando a medalha de ouro, com uma mulher na equipe, a Jenny Bullen, ajudando aí o Reino Unido a conquistar essa medalha. Aqui o Cecoli, aqui o cavalo sofrendo, né, na prova. O Al Hussein com a Jenny Bullen. E aqui o Al Hussein sozinho. More competitions here, sailing competitions. Here the star competitions. Here another competition, 5.5 meters event. And here the fin competition. Aqui competições de vela, aqui o lugar onde os barcos ficaram, a classe Star, a classe 5,5 metros e a classe Fin. Mais momentos aqui. A classe Dragão, the Dragon class here. The Fin class competition. The winner of this event was Soviet Valentin Mankin. And here the Flying Dutchman competition, winner of the silver medal, West German Neumann, and Libor, winners of the silver medal in Flying Dutchman competition. Aqui os vencedores da competição, os ganhadores da medalha de prata na classe Flying Dutchman. Aqui nessa prova, classe Dragão e a Flying Dutchman. E o pódio da prova, here the podium from this event in Flying Dutchman competition, West German, winner of the silver medal, gold medal to Great Britain, Patson and McDonald, and the Brazilian pair, Reinaldo Conrad e Burkhard Kurz, winners of the bronze medal. Aqui o Libor e o Neumann, ganhadores da medalha de prata na classe Flying Dutchman. E o pódio da classe Flying Dutchman, o Libor e o Neumann, o Patson e o McDonald do Reino Unido, e os brasileiros, o Reinaldo Conrad e o Burkhard Kurz, ganhadores da medalha de bronze. Aqui os brasileiros, ganhadores da medalha de bronze, Reinaldo Conrad
e Burkhard Kordes. O Brasil ganhou 3 medalhas nesses Jogos do México. Brazil won only 3 medals, Olympic medals in this Mexico Olympics. The cycling competitions, Pierre Trentin from France, winner of the kilometer event, and the sprint competition, gold medal to Daniel Morellon, also France, and Turini from Italy, silver medalist. Here, Pierre Trentin after the kilometer event, and the Olympic podium, Pierre Trentin from France, Niels Fredborg from Denmark, and the Polish athlete Kierzkowski. And here the tandem competition, gold medal to French Du, Morellon and Trentin. Xavier Kuhlmann, winner of the Olympic medal in pursuit event. Here, favorite German, Rupert Kratzer, but he didn't win an Olympic medal in this event. And Daniel Rebillard from France, winner of the gold medal in pursuit event. Aqui as competições de ciclismo, Pierre Trentin da França, vencedor no quilômetro, Daniel Morellon da França, vencendo a prova de velocidade à frente do Turini da Itália, Trentin da França, após a prova do quilômetro, o pódio, o francês Trentin com o Fredborg e o Kierzkowski, Fredborg da Dinamarca, Kierzkowski da Polônia, a prova de velocidade tandem, a vitória dos franceses, Daniel Morellon e Pierre Trentin, o Xavier Kuhlmann da Suíça, ganhador de medalha na prova individual de perseguição, o alemão Kratzer, que não obteve medalha, e o francês Daniel Rebillard conquistou a medalha de ouro na prova de perseguição individual. Pierre Trentin, from France, Morellon and Turini, Trentin, Fredborg and Kierzkowski, Trentin and Morellon in tandem competition, Kuhlmann from Switzerland, and here Kratzer and Rebillard. More cycling events. The pursuit team competition, gold medal to Denmark and silver medal to West Germany. West Germany won the event but had one athlete disqualified, and Denmark won the gold medal. West Germany silver medal and bronze medal to Italy. Here the electric board. Pier Franco Vianelli from Italy, winner of the individual road event. And here the team competition, gold medal to Netherlands, silver Sweden, and bronze medal from Italy. Aqui as competições de ciclismo, a perseguição por equipes, medalha de ouro para a Dinamarca, à frente da Alemanha Ocidental, mas a Alemanha Ocidental venceu a prova, mas teve um atleta desclassificado. Depois de uma desclassificação, havia uma dúvida se a Alemanha Ocidental ganharia ou não a medalha, mas a Alemanha Ocidental acabou ficando com a medalha. Aqui o placar eletrônico indicando o resultado. Pier Franco Vianelli da Itália, vencedor da prova individual de estrada. E aqui a competição por equipes, medalha de ouro para a Holanda, prata para a Suécia e bronze para a Itália. Grandes resultados aqui do ciclismo, uma cobertura muito boa desse livro. Praticamente todas as provas de ciclismo foram mostradas nesse livro. Swimming competitions here, Deb Meyer from United States, winner 3 gold medals, individual gold medals in these Olympics. Claudia Kolb from United States, winner of 2 gold medals in medley competitions. And here, winner of the 100 butterfly event, Lynn McClements from Australia. Here another event, 800 freestyle relay, winner of the gold medal, United States. And here Mark Spitz from United States, winner of 4 Olympic medals in these Olympics and the winner of 2 gold medals in relay events. Mark Spitz will win 7 Olympic gold medals 4 years later in Munich Olympics. And here the Olympic podium in 200 medley event. United States won all Olympic medals. Here
Charles Hycox, winner of the gold medal, and John Ferris, is not good on the podium. Aqui as competições de natação, a Deb Meyer, dos Estados Unidos, ganhadora de 3 medalhas de ouro. A Claudia Kolbe, também dos Estados Unidos, que venceu as 2 competições de nado medley. E a Lima Clements, da Austrália, que foi a vencedora dos 100 metros nado borboleta. Aqui um revezamento, 4x200, vitória dos Estados Unidos. E o Mark Spitz, que era cotado para ganhar 6 medalhas de ouro, mas acabou ganhando 4 medalhas, 2 de ouro apenas, ambas no revezamento, mas 4 anos depois ele ganhará 7 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Munique. E o pódio da prova dos 200 metros medley, o atleta John Ferris dos Estados Unidos passou mal em virtude do efeito da altitude. E o grande campeão da prova, Charles Hycox, dos Estados Unidos. And here more competitions here, and diving competitions. The gold medal in platform, Klaus Di Biase from Italy. Di Biase on the podium, ahead Young from United States and Gaxiola from Mexico. And another moment in springboard event, gold medal to Bernhard Wrightson from United States, silver Klaus Di Biase from Italy, and James Henry, United States, the bronze medalist. Here another moment, Charles Hycox and Gary Hall fighting for the gold medal in medley event. And here the 200 meters event butterfly, winner of the gold medal, Carl Robbie from United States, Woodruff from Great Britain, silver medalist, and USA Ferris, winner of the bronze medal. And here the great champion in 200 meters freestyle event, Michael Wenden from Australia, winner of the gold medal. Ahead Don Schulander from United States. Aqui o campeão da prova da plataforma, o Klaus Di Biase, da Itália, ele que vai ser depois campeão também nos Jogos de 72 e 76. O pódio com o Di Biase conquistando a medalha de ouro, o Gaxiola do México a prata e o norte-americano, o Young, ficando com a medalha de bronze. Mais um pódio aqui, só que no trampolim, a vitória do Bernhard Wrightson dos Estados Unidos, à frente do Di Biase da Itália e do James Henry dos Estados Unidos. A competição dos 200 metros, aliás, 400 metros, 400 medley, né, o Charles Hycox contra o Hall dos Estados Unidos. Ainda preciso identificar quem é o Hall, quem é o Hycox. Às vezes eu me confundo. E aqui a premiação dos 200 borboleta, o Carl Robbie dos Estados Unidos, ganhador da medalha de ouro, à frente do britânico Woodruff e outro norte-americano Ferris. E os 200 metros livre, o Michael Wenden da Austrália, também conquistando a medalha de ouro. More swimming events here. The gold medal in 200 meters breaststroke to Felipe Munoz from Mexico. Gold medal in 200 butterfly event humans, Ada Kok from Netherlands. And here the great Roland Matz from East Germany, winner of two gold medals in backstroke events. Kai Hall from United States, winner of the gold medal in 100 backstroke events. And here Yurdika Biedov from 200 meters event, Yurdika Biedov, winner of silver medal, and Galina Prosmenchkova, USSR, the bronze medalist. The winner of this event was Sharon Wishman from United States. Aqui a premiação dos 200 peito, o Felipe Munoz do México, ganhador da medalha de ouro. A Ada Kok, da Holanda, venceu a prova dos 200 borboleta. O Roland Matz, da Alemanha Oriental, dominou as provas de nado de costas, venceu tanto
a prova de 100 metros quanto de 200 metros nado de costas. A Kay Hall dos Estados Unidos, vencedora da prova dos 100 metros nado de costas, feminina. E aqui os 200 metros nado de peito, Judika Bedove, prata, e Galina Prozmenskova, bronze, né, que é uma prova vencida pela Sharon Wishman dos Estados Unidos. And here more events in freestyle Greco-Roman wrestling. Aqui as provas de luta greco-romana. Lacour, da Alemanha, e Zeman, da Tchecoslováquia. Fujimoto, do Japão, e Alacoque, da Turquia. Stang, da Alemanha, e Grillo. O pódio, com a vitória do alemão oriental, o Rudolf Vesper, à frente do francês Robin e do húngaro Baiko. E aqui o japonês Hiraki contra o Metz, da Alemanha Oriental. Outras fotos aqui na próxima página. Horvath contra o Mang, o Klaus Host. Aliás, o Klaus Host, da Alemanha, contra o Horvath, da Iugoslávia. O grande Bojan Radev, da Bulgária, contra o romeno Nicolae Martinescu. O Martinescu será campeão 4 anos depois, em Munique, e o Radev foi campeão olímpico 4 anos antes. E aqui uma luta entre o Petrov, da Bulgária, e o Roland Bock, da Alemanha. Here, moments of Greco-Roman wrestling, Greco-Roman competitions. Here, Lacour, France, and Zeman, Czechoslovakia. Fujimoto, Japan, and Alacoque from Turkey. Stang, German, and Grillo. The Olympic podium, Rudolf Vesper from East Germany, Daniel Robin, France, and Baiko from Hungary. Great podium here. And Metz from East Germany, and Hiraki from Japan. Another moment here, Horvath, Yugoslavia, and the host Germany. Another photo here, Bock and Petrov, Rock, German, and Petrov, Bulgaria. And here, this great photo, I will, for a close on this wonderful photo, Bojan Radev from Bulgaria, winner of the gold medal, and Romania's Nicolae Martinescu. Martinescu will be Olympic champion 4 years later in Munich Olympics. It's a great photo here. Radev and Martinescu. É a grande foto aqui, o Radev com o Martinescu. And gymnastics competitions. Aqui as competições de ginástica. The East German gymnast Erika Zuckold, winner of good results in gymnastics, winner of medal in asymmetrical bars. And the great name of gymnastics from these Olympics, Czechoslovakia's Vera Czaslavska, winner of 4 Olympic gold medals, and the great athlete from the Mexico Olympics. She won gold medal in vault competition, gold medal in floor exercise, all around, and the symmetrical bars. And here, Vera Czaslavska marriage with Josef Odlozil, from one track and field athlete from Czechoslovakia. Aqui a Erika Zuckold, ganhadora de medalha nas barras assimétricas da Alemanha Oriental. Alemanha Oriental com uma grande tradição nessas provas de barras assimétricas. A Vera Czaslavska, o grande nome desses jogos nas competições de ginástica. Ela que foi ganhadora de 3 medalhas de ouro nos Jogos de 64, ganhou 4 nos Jogos de 68. Foi campeã nas provas de salto, solo, barras assimétricas e individual geral. Aqui a Czaslavska atuando no solo
e também realizando o salto, onde ela também conquistou medalha de ouro. E o casamento dela com o Joseph Odloziu, que era um atleta do atletismo. Só que o Odloziu teve um problema ele foi morto pelo filho dele, né? Grande tristeza aí para Vera Chaslavska. One more events, 400 meters relay, winner of the gold medal, United States, ahead Cuba and France, and the 1600 meters relay, gold medal to United States, the powerful USA team broke the world record. West German athletes, winner of the silver medal. Aqui o 4 por 100 metros, os competidores, vitória dos Estados Unidos com Jim Hines. Os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro à frente de Cuba e França. A Alemanha Ocidental obteve uma medalha de prata no 4 por 400. Lee Evans cruzando a linha de chegada no 4 por 400. Quebrou o recorde mundial, um recorde mundial que durou 20 anos. E aqui o pódio da prova desse revezamento. Quênia, prata, Estados Unidos, ouro, Alemanha Ocidental, bronze. Here, the athletes and the moments. More competitions here. 1500 meters gold medal to Kipchoge Keino from Kenya. And here, Kipchoge Keino and his teammate Ben Gibson. And German Bodo Tümmler, winner of the bronze medal. And fencing competitions, USSR won the gold medal in floret team women's competition, and here the great Jelena Novikova, winner of the individual event floret, together Hungary Ildiko Heito. And another moment here, and fight in women's floret competition. Aqui as competições de atletismo, Kipchoge Keino vencendo os 1.500 metros, Kipchoge Keino e seu compatriota, aqui o Kipchoge Keino nos 1.500 metros, o Kipchoge Keino junto com Ben Gibson e o Bodo Tümmler, uma competição de esgrima, aqui as soviéticas comemorando a vitória no florete por equipes, e aqui a soviética, Jelena Novikova, junto com a Ildiko Heitoy da Hungria. A Novikova foi a primeira soviética e única soviética a ter vencido numa prova individual de florete nos Jogos Olímpicos, na esgrima. Here, more moments here. Milena Duchkova from Czechoslovakia, winner of the gold medal in platform event. Milena Duchkova on the podium. And Sugosik from United States, winner of the springboard competition, women's competition. Aqui os saltos ornamentais. A Milena Duchkova da Tchecoslováquia venceu a plataforma. A Duchkova no pódio, de novo, junto com a Lobanova da União Soviética e a Peterson dos Estados Unidos, e a Sugosik dos Estados Unidos, vencedora também aqui do lado de outra soviética, a Pogosheva. Aqui, the Olympic podium in women's diving competitions, and here Milena Duchkova. Tourism eventos do turismo, e a competição de ginástica masculina. And here the men's gymnastics events, the great men's competition. Japanese and Soviet athletes dominated the event. Japanese team won 6 gold medals and USSR won 2 gold medals. Here we have photos about two great gymnasts from these games. Akinori Nakayama from Japan, winner of 4 Olympic gold medals, and Mikhail Voronin, USSR, winner of 2 gold medals and 7 Olympic medals. Nakayama won 4 gold medals and 6 medals. Nakayama was Olympic champion in parallel bars, horizontal bar, and rings and team competition. And Mikhail Voronin from USSR won the gold medal in horizontal bar, sharing the gold medal with Akinori Nakayama, and he won gold medal in vault competition. And Japanese team winner of the gold medal in team event. Aqui 2 grandes ginastas do Japão, né, e da União Soviética. O Akinori Nakayama, do Japão, vencedor da prova nas barras paralelas. Venceu também na barra fixa, empatando com o Mikhail Voronin, da União Soviética.
e venceu também na competição das argolas. Temos aqui o Mikhail Voronin nas paralelas, ele não venceu nas paralelas, ele foi campeão na barra fixa e no salto sobre o cavalo. E temos também o grande Mikhail Voronin atuando no cavalo com alças. E por fim, a equipe japonesa, que foi campeã, conquistou a medalha de ouro. Aqui temos o Yukio Endo, Sawao Kato, Mitsu Tsukahara, Eizo Kenmotsu. 4 grandes ginastas, e atrás do Kenmotsu está o Akinori Nakayama. E há também o Takeshi Kato, que não aparece na foto. Great athletes here, great gymnasts from this wonderful Olympics, Mexico Olympics. Another moment here, the German Willi Jacek, winner of the bronze medal in team competition. He competed in rings injured. And here Franco Menichelli from Italy, injured in the floor competition. Aqui o alemão Willi Jacek competiu machucado nas argolas, mas garantiu a medalha de bronze para a Alemanha Oriental por equipes. E aqui o italiano Franco Menichelli, campeão no solo em 1964, saindo dos jogos machucado. And others tests here: gymnastics, competition, shooting, fencing, volleyball, soccer, and more photos here. Aqui um momento em que houve um alagamento, né, por causa da chuva nesses Jogos do México. It's rain, heavy rain here. And here more Olympic moments in swimming competitions. Mais momentos olímpicos nas competições de natação. Aqui os 200 metros nado de costas, a Lillian Watson dos Estados Unidos, ganhadora da medalha de ouro. O revezamento norte-americano, 4x100 medley, aliás, 4x100 metros individual, com a Barkman, Gustafsson, Pedersen e a Henne. E nadando costas aqui nos 400 medley, a Cláudia Kolbe, dos Estados Unidos, ganhadora da medalha de ouro. Mais momentos aqui, o Charles Hickox, dos Estados Unidos, vencedor nos 400 medley e nos 200 medley, grande competidor desses jogos, também um forte nadador no nado de costas. E o pódio, né, da prova dos 400 metros nado livre, o Michael Burton, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro. Hutton, do Canadá, foi medalhista de prata, e Mosconi, da França, medalhista de bronze, uma das poucas provas em que os Estados Unidos não obtiveram mais de uma medalha. E abaixo, não parece o Burton, mas parece que é assim, o Burton vencendo a prova dos 1.500 metros. Here, more swimming competitions. Lillian Watson from United States, winner of the 200 meters backstroke event. And here, the USA athletes in 400 freestyle event, Barkman, Gustafsson, Pedersen, and Henne. Another great champion here, Claudia Kolb. Here, 400 freestyle events, gold medal to Michael Burton from United States, Hutton, Canada, and Moscone, France. And the great champion in medley competitions, Charles Hickox from United States, and Michael Burton, winner of the gold medal in 1500 meters freestyle event. Great moments in swimming competitions. More events here. The field hockey competition, India winning the bronze medal ahead West Germany, and the volley competition, United States and the Czechoslovakia game. Aqui a Índia conquistando a medalha de bronze no hockey sobre a grama, em cima da Alemanha Ocidental, e um jogo de Estados Unidos e Tchecoslováquia. More competitions here. The men's volleyball gold medal to USSR ahead Japan, winner of the silver medal. Aqui o vôlei masculino, ouro para a União Soviética, prata para o Japão. E as competições de canoagem and canoeing competitions, kayak, women's kayak competition, West German duo, Annemarie Zimmermann and Roswitha Hesser, winner of the gold medal, two-time Olympic gold medals,
They were Olympic champions 4 years early, and here the German Renate Brauer, winner of individual medal 2. Aqui as competições de canoagem, o caiaque feminino, a dupla, a vitória da Alemanha Ocidental, a Roswitha Hesser e a Annemarie Zimmermann, da Alemanha Ocidental, vencedoras dessa prova, elas foram campeãs também em 1964, e a Renate Breuer, da Alemanha, também ganhadora da medalha de prata na prova individual. Here, equestrian competitions and dressage event. Rainer Klink from West Germany, bronze medalist, and the Soviet Ivan Ksimov, winner of the individual event in dressage competition. Another moment here, Josef Neckermann from West Germany. And the team competition, gold to West Germany, silver USSR, and bronze medal to Switzerland. Aqui a prova de hipismo, né, a competição de adestramento, o Rainer Klink, da Alemanha Ocidental, ganhador da medalha de bronze individual. Aqui o campeão, o Ivan Ksimov, da União Soviética, ganhador da medalha de ouro. Josef Neckermann, outro grande competidor da Alemanha Ocidental, se não me engano ele foi medalhista de prata. E os competidores por equipes, a medalha da União Soviética, aqui os soviéticos, ganhadores da medalha de prata, o Ivan Kalita, Helena Petushkova e Ivan Ksimov. Eles vão ganhar também a medalha de ouro 4 anos depois, nos Jogos de Munique. Esse mesmo time, Kalita, Petushkova, Ksimov, ganhou dentro da Alemanha Ocidental. Aqui os alemães, o Josef Neckermann, a Lieselotte Linsenhoff e o Rainer Klink, 3 monstros sagrados aí do adestramento alemão, e a equipe da Suíça, né, com o Gustav Fischer, a Marielle Gosweiler e o Henri Chamartin. Chamartin foi campeão nos Jogos de 1964 na prova individual. Basketball competition and USA against Yugoslavia. USA won the gold medal, and more events in equestrian competition, the jumping competition, and David Broom from Great Britain, Princess Philip, and here woman competition, Monica Bachmann. Aqui o basquetebol, Iugoslávia e Estados Unidos a final. Aqui o David Broom do Reino Unido competindo na prova de salto, o Príncipe Felipe, né, assistindo às competições, e aqui a Monica Bachmann competindo também, ela suíça, né, aqui o símbolo da Suíça no cavalo. More competitions here. Marion Quakes from Great Britain competing here, and Brazil, Lúcia Faria competing in jumping competitions, and here Paul Weier from Switzerland. Aqui a Marion Quakes do Reino Unido competindo no salto, a brasileira Lúcia Faria e o suíço, a Marion Quakes, a brasileira Lúcia Faria e o Paul Weier, da Suíça. The Olympic champion, William Steinkraus from United States, and here the great champion, the great athlete in jumping competitions, Hans-Günther Winkler from West Germany. I guess Winkler was Olympic champion in Melbourne Olympics. I don't remember, but I believe he was Olympic champion in the event. Later I will check this information. Aqui a Marion Quakes do Reino Unido, a Lúcia Faria do Brasil, o Paul Weier da Suíça, William Steinkraus, campeão da prova de salto,
E aqui o grande Hans-Günther Winkler na competição de salto também. Shooting competitions here. A woman, the first human to compete in shooting competitions. Nuria Ortiz from Mexico. Bernie Klinger from West Germany, winner of the three-position competition. John Brathwaite from Great Britain, winner of the gold medal in Olympic trap. Another competitions here. Klobig in rapid fire pistol. Konrad Wiener, West German, in skeet competition. Another athlete here. Heinz Mertel from Germany, winner of the silver medal in free pistol event. And here Gary Anderson, United States, winner of the gold medal in free rifle competition. Ahead Kurt Miller from Switzerland and Korneyev from USSR. Aqui a primeira mulher a competir, né, a mexicana Ortiz, competindo no tiro ao alvo. Outro, o Bernhard Klinger, da Alemanha Ocidental, vencedor na carabina 3 posições. O John Brathwaite, do Reino Unido, vencedor na fossa olímpica. Um competidor da Alemanha Ocidental na pistola de tiro rápido. O Konrad Wiener, da Alemanha, medalhista no skeet. O Heinz Mertel, ganhador de medalha na pistola livre. E aqui a competição, né, do fuzil livre, medalha de ouro para o norte-americano, o Gary Anderson à frente do Miller da Suíça e do Korneyev da União Soviética. And here, more swimming events here. Deb Meyer from United States, winner of 3 gold medals. Mais competições de natação. A Deb Meyer dos Estados Unidos, vencedora, ganhadora de 3 medalhas de ouro. More tests here. Mais textos aqui, né, do livro. Water polo competition. Here, Italy and USSR. And here, another game, Hungary and Brazil. Aqui as competições de polo aquático, a Itália com a União Soviética, a Hungria contra o Brasil. And here, the boxing competitions. Here we have the Mexican athlete Ricardo Delgado, winner of gold medal in light division. Artur Olech from Poland. Huabogo from Uganda and Brazil, Servilio Oliveira. Another moment here, the great Boris Lagutin, winner of gold medal, 2-time Olympic champion in boxing. One fight against between 2 athletes, Romania and West Germany, and the great George Foreman, winner of the gold medal in halfweight class. Another Mexican winner of gold medal, Antonio Roldan. Another fight here between Sokolov, Valerian Sokolov from USSR and Mukwanga from Uganda. And another moment here, Manfred Volk from East Germany and Bessala from Cameroon, and the first Olympic champion from Venezuela in Francisco Rodrigues against Marbley from United States. Bem, uma página aqui recheada de campeões do boxe. Primeiro aqui o campeão o Ricardo Delgado, ganhador de uma das categorias, no pódio junto com o Artur Olech da Polônia, o Rabogo de Uganda e o brasileiro, primeiro medalhista olímpico aqui, o Servilio Oliveira, nessa página. O Boris Lagutin, comemorando aí com seu bicampeonato no boxe olímpico. Uma luta entre um romeno e um alemão ocidental. O George Foreman, enquanto os norte-americanos os negros faziam o protesto do Black Power, o George Foreman catou a bandeirinha dos Estados Unidos e desfilou pelo ringue, homenageando os norte-americanos. Aqui o Antônio Roldan,
outro ganhador de medalha de ouro do México. O México obteve 2 medalhas de ouro. O Valerian Sokolov, lutando contra o Mukwanga de Uganda. O Sokolov campeão olímpico aí. A União Soviética obteve 3 medalhas de ouro. O Manfred Volk com o Bessala de Camarões, né, o primeiro medalhista olímpico de Camarões. E o Francisco Rodrigues, da Venezuela, primeiro campeão olímpico também da Venezuela, lutando contra um competidor, o Marbley, dos Estados Unidos. Grandes momentos do boxe. Canoeing competitions, as competições de canoagem, um grande momento aqui, o Mihaly Hess, da Hungria, que campeão na prova individual de caiaque. Aqui na prova de canoa individual, a vitória também foi de um húngaro, o Tibor Tatai, foi campeão. A prova de dupla, os soviéticos aqui à frente, só que nessa prova de dupla a medalha de ouro ficou com a Romênia. A competição de dupla no caiaque, a vitória ficou com a União Soviética, que não aparece nessa foto, aparece Alemanha e Áustria. E a competição de 4, né, que a vitória ficou com a Dinamarca, aliás, com a Noruega. E aqui aparecendo vários barcos. Here the canoeing competitions, a great monument about canoeing. Here Mihaly Hess from Hungary, winner of the individual event in kayak competitions. Here the individual event and canoe competitions, gold medal to Tibor Tatai from Hungary. Here in the photo, Ivan Patsyshin. Patsyshin was the Olympic champion 4 years later. Here, the Soviets, Prokopets and Zamotin, and West Germany. However, the Olympic gold medal was gone to Romania. And here, West Germany and Austria in pairs event, gold medal in this event goes to USSR, and the 4 competition kayak gold medal to Norway. More events here, fencing competitions, and France and Italy fighting for Olympic medal. Sakar won the bronze medal in this event. And here the Romanian Ionel Drimba, winner of the gold medal in foil individual. EP competition team event, gold medal to Hungary, silver USSR, and bronze medal to Poland. And here another moment, and in sabre competition, Craig from Great Britain and Kovacs from Hungary. Gold medal, Olympic champion was Poland. Jerzy Pavlovsky. Aqui a competição de esgrima, uma disputa de um francês com o italiano Saccaro. Aqui o romeno Ionel Drimba, campeão da prova individual do florete, grande resultado dos romenos, Ionel Drimba. A Hungria vencendo a prova de espada à frente da União Soviética e da Polônia. Aqui uma outra disputa entre um britânico e um húngaro. More moments here. Mais momentos aqui. And the soccer competition. Hungary won the gold medal ahead Bulgaria. Bulgaria had 3 athletes disqualified from the game. Aqui o jogo, que a Hungria conquistou a medalha de ouro à frente da Bulgária, a Bulgária que teve 3 atletas expulsos. And here the Olympic medalists in this event, Bulgaria, Hungary and Japan. Aqui os medalhistas do evento, Bulgária, Hungria e Japão. More equestrian events here. Mais eventos de hipismo, Piero Dinzio, da Itália. Aqui mais um momento, Pierre Doriolat da França, Hans-Günther Winkler da Alemanha. Here 3 great athletes from jumping competitions, Piero Dinzio from Italy, Pierre Jonquers Doriolat from France, and Hans-Günther Winkler from Germany. And here the Olympic champions in team events, Gene Elder from Canada, and here the German Alvin Schockmuelle, another athlete here, Thomas Gifford,
And the Olympic podium, Canada winning the gold medal. Aqui as competições de salto, o James Helder do Canadá, ganhador da medalha de ouro, Alvin Schockmuelle da Alemanha, o canadense Gayford, o Canadá conquistando o título por equipes. Então aqui, ó, pegar esse título por equipes do Canadá. This long video here, um vídeo longo, né? Aqui, ó, os Jogos de Munique, the next Olympics, and statistics here, estatísticas aqui, ó, mais estatísticas, more statistics, past Olympic champions, and here the last. I hope you enjoyed this video. I see you in a next video. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu os vejo depois no próximo vídeo. Muito longo esse vídeo.